A atitude de um pastor tirou esse jovem da igreja. O que aconteceu com ele, infelizmente, acontece dentro de muitas congregações. Sempre tive. E eu subia monte, eu fazia jejum, consagrações, eu ia muito em consagrações. Eu vivia uma vida plena no altar. Sabe, eu levo muito a sério. Então eu levava muito a sério. Até porque a minha religião antigamente, a Assembleia de Deus era uma coisa muito rígida. Era rígida demais, era corte de cabelo, era tudo roupa, era tudo vestimento, era tudo muito rígido. Então, quer dizer, eu tinha esse jeito afeminado, mas nunca parei para aguçar nada disso. Enquanto estava na igreja, eu não tive nenhum problema com essa situação, eu não tive nada disso. Mas você fez campanha para mudar? Fiz de tudo que eu pude dentro da religião para mudar. Namorei várias meninas, entendeu? Tudinho, normal. Até porque de menino eu gostava sempre de umzinho que pregava, um que cantava. Namorei sim. Mas aí no caso, dentro dessas histórias todas, dentro dessas coisas todinha, só um minutinho, meu amor. Só um minutinho. Dentro dessas coisas todas, acontecia o quê? Eu pedi a Deus para fazer mudança, eu pedi a Deus para poder melhorar. E dentro disso tudo, não aconteceu. Aconteceu o fato, sim, de um certo pastor que não era presidente, porque foram divididos pastores. Eu fui chamado para fazer uma coreografia. E nessa coreografia da igreja, que era até aquele ano de Jó, de Rosa Nascimento, eu fui chamado para fazer essa coreografia, que ia ser festa da mocidade. Então eu ia ensaiar a mocidade para essa coreografia. O pastor virou, falou que chamou uma missionária do campo da igreja, falou assim: olha, eu não quero esse menino afeminado aqui. Aquilo ali, ele me matou por dentro. Eu saí, chorei muita coisa, eu chorei demais. Fui pra casa chorando, porque ela falou pra mim: ó, eu não posso deixar você aqui, porque ele falou que não quer. Eu chorei demais. Você imagina uma pessoa chorar demais. Fui eu. Aí dentro dessa questão toda, cheguei em casa, fechei a porta do meu quarto, comecei a orar, falei: Deus, eu não aceito isso, não aceito. 11h30 da noite, nesse dia, ele chegou em casa, porque meu pai chegou, viu, meu pai ligou pro pastor, falou que ele não podia me tratar assim, não poderia ser dessa forma. E ali eu comecei a ir pra dentro da igreja, entreguei meus cargos todos e comecei a ver defeito na igreja. Eu nunca vi defeito na pregação, comecei a ver defeito. Eu nunca vi defeito no conjunto das crianças cantando, eu vi defeito. As irmãs cantavam e estava desafinado. Então, o defeito não estava na igreja, estava dentro de mim. Aquilo tudo entrou no meu coração. E por aí foi. E dentro disso tudo, eu peguei, fui no culto tratado, que tem um culto chamado culto tratado, que é só para os membros da igreja. Nesse dia, eu fui, já estava sentado no banco. E peguei, antes de terminar o culto tratado, eu pedi licença ao presbítero e pedi a minha exclusão da igreja. A igreja toda ficou em choque, muitos choraram, aquele negócio todo. Exclusão. Então, saí da igreja. Nesse sair da igreja, gente, a minha casa, como disse, vivia cheia de gente. As pessoas me rodeavam o tempo todo, meu telefone não parava, minha casa era o entra e sai de gente para orar. Sabe o que aconteceu? Não teve uma alma que virou e falou assim para mim: hoje eu vim aqui orar com você. Todos esses lugares que eu preguei, que foi lugares imensos, incontáveis igrejas, incontáveis igrejas, nenhum veio para mim e veio falar para mim: hoje eu vim fazer uma oração com você. Não teve isso. Não teve essa situação. Ou outro passando por trás, meu Deus. Não teve essa situação. Você tá entendendo? Mas aí espera que eu vou acabar de contar o resto pra vocês, tá bom, minha gente? Não teve nenhum irmão que veio orar comigo.
Olha que loucura. Continuando, né? Então, como eu disse, não tinha nenhum irmão que veio orar comigo. Eu passei assim na rua, teve um irmão que me parou. Ele falou, varão, caiu, né? Eu só olhei pra ele e falei assim, olha, tu não esquece da palavra de Deus que diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Por aí, me desviei da igreja, fui conhecer o tal mundo. A atitude errada e o comentário infeliz do pastor conseguiu tirar esse jovem da igreja. Irmãos, infelizmente isso acontece sempre na maioria das congregações. As pessoas julgarem as outras simplesmente pela aparência. Como o jovem relatou aí no vídeo, ele foi muito sincero com as coisas que ele fazia, mesmo tendo aí tendência de ser afeminado. E as pessoas olham as outras e falam assim, esse deve pecar muito, não é, pelo jeito dele. Irmãos, olha só, todos nós que somos cristãos, nós somos tentados todos os dias. Eu sou tentado todos os dias. Não quer dizer que eu sou tentado que eu vou cometer o pecado. Não quer dizer que o rapaz ele tinha a afeição dele, como ele mesmo disse aí. Isso não quer dizer que ele estava em pecado, não é? E a fala infeliz do pastor conseguiu tirar ele da igreja, né? O preconceito pelo jeito do jovem. Tem muitas pessoas com uns trejeitos diferentes, mas que são muito mais sinceros com Deus do que aqueles que se julgam santos, que se julgam o certo, não é? E a atitude do pastor de discriminar o jovem, ele poderia ter um pouco mais de sabedoria para ter conversado com ele, não expondo ele dessa maneira. Eu creio que ele ia entender a situação e talvez até hoje poderia estar na presença de Deus na igreja a qual ele congregava, não é? Mas infelizmente isso acontece muito. As pessoas não só do jeito dele, afeminado como ele falou, mas outros tipos de preconceito acontece em certas denominações. E as pessoas não conhecem a Deus, esses tipos de cristão. Primeiro, que a Bíblia não manda a gente tirar ninguém da igreja. Se a pessoa está servindo a Cristo na sinceridade, na verdade, está buscando a Deus, deixa ela, tá bom? Deixa ela. E infelizmente as pessoas não têm o conhecimento da verdade e além de tirar a pessoa da igreja, não teve uma alma viva que foi tentar resgatar essa alma, orar junto, aconselhar, não é? E tentar contornar a situação. E a Bíblia manda a gente ser paciente com os fracos na fé, com aquele que caiu, não julgá-los, não colocá-los para baixo, porque o erro de muitos crentes hoje é isso, a pessoa se desvia, ao invés de orar, tentar resgatar aquela alma, não. Eles preferem falar mal e empurrar a pessoa mais para baixo. Isso não condiz com o que as Escrituras diz, tá bom? Isso não condiz com o que Cristo nos ensinou. Tem coisa que nós não concordamos. Igual um outro exemplo. Se a pessoa tem um problema, sofre tentação naquela área e sempre vive caindo, trazendo escândalo, é uma coisa. Mas se a pessoa ela tem uma certa situação que ela consegue se controlar, igual o caso desse rapaz, meus irmãos, isso não quer dizer que ele iria para o inferno por causa disso, porque, como eu disse antes, somos tentados todos os dias e a tentação só se torna pecado se nós demos ouvidos. Se tentação fosse pecado, Cristo teria pecado, porque ele foi tentado. É isso que nós devemos entender. Amém? Irmãos, que esse testemunho possa servir de lição para nós que somos cristãos. Quando nós estivermos diante de uma certa situação, não agimos com rispidez, mas sim com sabedoria, para que nós possamos ganhar o máximo de alma para o nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês, sua casa, sua família, em nome de Jesus.